Olá, meu nome é Vivian, eu tô aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o Fernando Pessoa e seus heterônimos. Vamos lá, o Fernando Pessoa, ele era um poeta português, tá? Ele nasceu em Lisboa e muito pequenininho, com 5 anos de idade, ele perdeu o pai. E com 6 anos, ele começou a escrever, ele criou seu primeiro heterônimo e ele escreveu o seu primeiro poema intitulado A Minha Querida Mamã, que foi o seguinte: ó terras de Portugal, ó terras onde eu nasci, por muito que goste delas, ainda gosto mais de ti. Isso com 6 anos. Então, assim, fica claro, né, que desde pequeno ele possuía uma inclinação para as línguas, as letras, né, e a literatura. Então, o que aconteceu depois foi que o pai, né, faleceu quando ele tinha 5 anos, então a mãe, ela se casou novamente, né, com um cônsul de Portugal. E aí a família foi viver na África do Sul, porque esse cônsul precisava estar na África do Sul e a família toda foi para lá. Então, esse foi um fato bem importante na vida dele, porque ele recebeu uma educação inglesa na África do Sul, já que lá uma das línguas oficiais é a língua inglesa, né? E ele foi para um colégio de freiras e fez todo o high school lá, né? Todo o colégio. E então ele teve outras perdas familiares que veio refletir também na pessoa que ele foi, né? Que ele se tornou. As suas irmãs faleceram quando elas tinham 3 anos de idade, né? E a outra tinha 2 anos de idade. Então, quando ele tinha 14 anos, a família voltou a Lisboa. E 3 anos mais tarde, ele se matriculou na faculdade de letras e no curso de filosofia. Porém, ele não chegou a concluir esse curso de filosofia. E aí ele começou a se dedicar à literatura em 1915. Ele começou a se juntar ali, ele se juntou com um grupo de intelectuais e tal, e se destacou ali alguns escritores portugueses modernos, né, modernistas, que foi o Sá Carneiro, né, o Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. E eles fundaram a revista Orfeu, que isso foi lá na época modernista, né? Que no Brasil estava acontecendo a Semana de Arte Moderna, um pouco depois, né? E em Portugal, o início do modernismo foi justamente essa revista aí, né? A revista Orfeu, em 1916, né? E ele começa a publicar alguns poemas em inglês também. Então, sendo o Fernando Pessoa ele dono aí, né, responsável por uma vasta obra aí, ele só publicou em vida 4 obras. E depois que ele faleceu, né, tem algumas obras póstumas, né, a sua maior parte das obras aí publicadas são póstumas. E existem também vários poemas, né, emblemáticos dele, né, é a autopsicografia, que diz o seguinte: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. E agora a gente vai falar um pouco sobre os heterônimos, né? E as poesias do Fernando Pessoa. O que seria esses heterônimos, afinal de contas, né? Bom, como ele é bem excêntrico, um poeta excêntrico, né? Ele criou inúmeros personagens, que são esses heterônimos. São personagens que escrevem também, são escritores. Personagens completamente diferentes, que têm nome próprio, que têm é, características na escrita totalmente como se fosse uma outra pessoa mesmo, assim. Ele cria esses outros personagens, né? Eles possuem vida, né? Data de nascimento, data de morte, personalidade, mapa astral, estilo literário próprio, né? Como eu disse anteriormente. Então, os heterônimos mais importantes do Fernando Pessoa são o Ricardo Reis, que aí
ele vai falar, ele vai ser um defensor da monarquia, né? É dono de uma linguagem culta, ele vai ter um estilo mais neoclássico, as suas obras vão falar mais sobre mitologia, morte e vida, né? Esse é o Ricardo Reis, um dos heteronômios aí. Tem o Álvaro de Campos também, que aí ele já é um engenheiro português, que recebeu educação inglesa, né? A sua obra ela tem pessimismo e intimismo. As obras desse Álvaro de Campos, né, que sendo um heterônimo do Pessoa, elas só foram publicadas em 1944, com um dos poemas, que é esse aqui que eu gostaria de ler para vocês, chamado Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo, janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo. Que ninguém sabe quem é, e se soubesse quem é, o que saberiam? Dias para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte e por umidade nas paredes, e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger dos ossos na ida. Eu estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo, a tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem, quem me dera, desci dela pela janela das traseiras da casa. E aí, o que vocês acharam? Bem interessante e intenso, né? Bom, outro heteronômio do Pessoa é o Alberto Caeiro, tá? Que traz uma linguagem mais simples, direta, uns temas que se aproximam da natureza, tá? O Alberto Caeiro, ele cursou só a escola primária, tá? Então, ele traz aí um heterônimo bem diferente. Tem o Bernardo Soares também, que ele é considerado semi-heterônimo, tá? Visto que o poeta projetou nele algumas de suas características, como afirma o próprio Pessoa, né? Ele disse o seguinte: não sendo a personalidade a minha, é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e afetividade. Bernardo, ele é o autor do livro dos Desassossegos, tá? Considerado uma obra de fundadoras da ficção portuguesa do século XX. E aí tem um poema dele que diz o seguinte: isto, dizem que finjo ou minto, tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério de que não é. Sentir? Sinta quem lê. E aí, sentiram? Muito bom, né? Fernando Pessoa era genial. Leiam mais sobre ele e sobre os seus heterônimos, que é muito interessante. E nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre o Fernando Pessoa. E nos vemos na próxima, então. Um beijo.